Gente, vamos corrigir hoje, então, as atividades, né, da primeira semana do PET. Então, o primeiro exercício que tinha lá, né, tava assim, agora é com você. Escreva os números abaixo em notação científica. Aí, gente, vou indicar aqui uma setinha, que é pra ajudar a memorizar. Quando eu ando com a vírgula nesse sentido aqui da seta, né, ó, vindo para essa direção aqui, o expoente da potência de 10 vai ter o sinal positivo, tá? E quando a gente anda no sentido dessa seta aqui, ó, vindo para cá, o expoente da potência de 10 vai ter sinal negativo, tá? Guardando essa regrinha aqui, fica bem fácil de entender. Então, olha só. Esse número aqui, né, ó. Aqui, ó, 5 trilhões, né, ó, mil, milhões, bilhões, trilhões. 5 trilhões. Para me escrever em notação científica, eu vou ter que andar com a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas, né? Porque esse número, aonde a vírgula ficar, tem que ser um número menor que 10 e pode ser 1 ou maior que 1. Então, se ela ficar aqui, vai ficar 5, esse 0, 0, 0, ou seja, vai ser 5, né? Então, vai ser um número menor que 10 e maior que 1. Andou 12 casas no sentido dessa seta. Então, o expoente é o quê? Positivo, tá vendo? Então, eu coloquei 5, né? Essa parte aqui, que tá o 5, eu tenho que localizar a vírgula de acordo com o número, fica sempre menor que 10 e pode ser 1 ou maior que 1. Então, ficou 5, tá dentro da regra. Vezes a potência de 10, eu coloco 10 elevado, andei 2 casas no sentido dessa seta, então 10 elevado a 12 positivo, tá? Agora, repare esse aqui, a vírgula tá aqui. Eu vou ter que andar para ficar na situação que quer. Se eu pôr aqui, não adianta, ó, fica 0,7. Não pode, tem que ser 1 maior que 1 e sempre menor que 10. Então, eu vou ter que pôr aqui, que aí vai ficar 7. E eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, andei para cá, no sentido dessa seta aqui de baixo, ó. Então, sinal negativo. Então, vai ficar 7 vezes. A potência de 10 é 10 elevado, andei 6 casas, no sentido dessa seta, então elevado a menos 6. 10 casas para a esquerda, menos 6. Agora, olha esse número aqui, a vírgula está no final dele. Para ficar um número menor que 10, né, e 1 ou maior que 1, a vírgula tem que ficar aqui entre o 5 e o 8. Porque se eu pôr aqui entre 6 e 0, fica 586. 586 não pode, tem que ser menor que 10, então tem que ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui entre o 5 e o 8. Para ela ficar entre o 5 e o 8, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas e é nessa seta aqui, ó. Então, sinal positivo. Então, vai ficar 5,86, porque a vírgula ficou aqui, entre o 5 e o 8. Então, 5,86 vezes 10 elevado a 13 positivo. Agora, vamos ver o número 4. Ó, a vírgula tem que ficar aqui, entre o 5 e o 8. Aí fica 5,874. É menor que 10 e é maior que 1. Vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas no sentido dessa setinha aqui de baixo. Então, expoente negativo. Então, fica 5,874, né, ó. 5,874 vezes 10 elevado, andei 6 casas, no sentido dessa seta, então elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. O outro exercício, tá, né? Agora é com você. Efetue as multiplicações abaixo utilizando a notação científica. Primeira coisa, eu tenho que escrever esse número em notação científica e esse daqui. Lembrando que, se eu andar no sentido dessa seta, é positivo. No sentido dessa seta,
o expoente da potência de 10 é negativo. Então, vamos lá. Esse número aqui, ó, 1.000, milhões, bilhões, trilhões. 4 trilhões é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado, eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas no sentido dessa seta aqui. Então, andei com a vírgula pra lá, né, ó. Andei nesse sentido aqui, vindo pra cá. Então, 12 positivo. Então, 4 vezes 10 elevado a 12. Esse daqui, a vírgula tem que ficar aqui, ó, depois do 1. Então, eu vou andar, ó, e já esse daqui eu vou andar pra cá. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó. Então, é 1 vezes 10 elevado, como a seta é pra cá, sinal negativo aqui, ó. Né, ó. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Quando eu vou multiplicar números que está em notação científica, eu multiplico, né, ó, o 4 com 1, ou seja, mantissa, muitas vezes é chamar de mantissa. Mantissa com mantissa, potência de 10 com potência de 10. 4 vezes 1 é 4, então vai ficar 4 vezes. As potências de 10, ó, lembra das propriedades da potência? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, que é o 10, usa o sinal de mais entre os expoentes. Então, copiei o expoente 12, mais copiei o outro expoente, que é menos 7. Tem que pôr parênteses aqui, porque tem que separar o mais e o menos, né, ó? Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 elevado, copio 12, elimino parênteses, mais vezes menos, menos 7. Então, 4 vezes 10 elevado a 12 menos 7. E que é igual a 4 vezes 10 elevado, 12 menos 7, 5. Então, resolvi a multiplicação, o resultado aqui, deixando em notação científica, é 4 vezes 10 elevado à quinta potência. Número 6, olha só. A vírgula vai ter que ficar entre esse 7 e o 0 aqui, né, ó. Então, eu vou andar pra cá, né, ó, vou andar nesse sentido aqui. E vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que aí ficou o 7 é um número menor que 10, maior que 1. Então, vai ficar 7 vezes. Andei 7 casas nessa seta aqui, então é mais. Então, vezes 10 elevado a mais 7. Vezes, agora esse daqui, eu vou andar 2 casas e ando com essa seta. Olha só, então, negativo. Então, vezes 1,5, a vírgula ficou aqui entre o 1 e o 5. Se eu pôr ela depois do 5, vai ficar 15. 15 não é menor que 10, então não pode. Tem que ser menor que 10. Então, a vírgula fica entre o 1 e o 5. Andou 2 casas, né, ó. Então, 1,5 vezes 10, 2 casas, menos 2. Expoente negativo, porque foi nesse sentido dessa seta aqui. Continuando aqui, agora eu faço 7, eu multiplico com 1,5. E a potência de 10 com a potência de 10. Então, 7 vezes 1,5, eu vou encontrar 10,5 vezes potência de 10. Multiplicação de potência de uma base. Conserva a base, que é 10. Usa o sinal de mais entre os expoentes. Então, 7, usa o sinal de mais, coloca outro expoente, que é menos 2. Tem que pôr dentro do parênteses, porque o mais e o menos tem que ficar separado, né? Continuando a resolver, vai ficar 10,5 vezes 10 elevado 7. Aqui, eliminando parênteses, mais vezes menos, menos, então menos 2. Então, vai ficar 10,5 vezes, aqui, ó, resolve 7 menos 2, 5. Então, 10,5 vezes 10 elevado a 5. Só que repara que esse número aqui, né, que às vezes costumam chamar de mantissa, ele não está em notação científica direito, porque o número aqui tem que ser sempre menor que 10 e tá maior que 10. Então, eu vou ter que deslocar a minha vírgula aqui, ó, para ficar entre o 1 e o 0, que aí fica um número menor que 10. Então, esse número aqui, 10,5, em notação científica, ele é essa situação aqui, ó. Então, vai ficar 1,5, andei com a vírgula uma casa,
No sentido dessa seta aqui, ó, né, ó, então o sinal é positivo aqui, ó, então vai ficar 1,05 vezes 10 elevado a 1 positivo. Vezes copia o restante, então vezes copia esse 10 elevado à quinta potência. É igual, resolva as potências de 10 agora, ó. Então, vou copiar 1,05 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, usa o sinal de mais entre os expoentes. Aí, aqui eu já fiz mais direto, tá? 1. Usando o sinal de mais, 1 mais o 5 vai dar o quê? Mais 6. Então, o resultado, né, dessa multiplicação aqui é 1,05 vezes 10 elevado à sexta potência. Número 7. Escrevendo esse número aqui, né, ó. 4.620.000 em notação científica. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar um número menor que 10 e, no caso, maior que 1. Poderia ser igual a 1, mas no caso ali não fica igual a 1. Eu andei de acordo com essa seta aqui, então o sinal da potência de 10, do expoente da potência de 10, vai ser positivo. Eu andei 6 casas, então vai ficar ali, ó. A vírgula aqui, né, ó, 4,62 vezes o 10 elevado a 6 positivo, que eu andei 6 casas nesse sentido dessa seta aqui, dessa primeira seta que eu fiz aqui. Agora, 0,05, então vou colocar o vezes, vou andar com a vírgula até aqui depois do 5, porque se eu pôr aqui entre o 0 e o 5, fica 0,5. Ele tem que ser maior que 1, menor que 10. Então, não dá para nós, tem que ser depois do 5. Então, a vírgula fica depois do 5. Eu vou andar 1, 2, 3. Vou andar 3 casas e vai ser de acordo com essa seta aqui de baixo que eu coloquei aqui, ó. Então, expoente negativo. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3 negativo, por causa que o sentido que a vírgula andou foi no sentido dessa seta em que o sinal é negativo. Continuando aqui, agora eu multiplico, né? 4,62 vezes 5. Mantissa com mantissa, potência de 10 com potência de 10. 4,62 vezes 5, eu vou encontrar o resultado 23,1. Vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10. Usa o sinal de mais entre os expoentes. Então, 10. Copia o primeiro expoente, que é 6. Usa o sinal de mais. Copia o segundo expoente, que é menos 3. Isso aqui vai ser igual, né? Eu resolvi isso aqui, eu vou ter que agora eliminar os parênteses. Então, vai ficar 23,1 vezes, eliminando esses parênteses aqui de cima, vai ficar 10 elevado a 6, mais as menos 3. Então, 23,1 vezes 10 elevado a 6 menos 3. E que é igual a 23,1 vezes 10 elevado a 6. Tira 3, vai dar 3. Então, 10 elevado a 3. Só que repara, gente, que esse 23,1, ele não está em notação científica. Olha, esse número 23,1 vezes 10 ao cubo, para ficar em notação científica, a mantissa nossa aqui tem que ser um número menor que 10, maior que 1 no caso, né? Pode ser igual a 1 também, mas tem que ser maior que 1, menor que 10. Nesse caso, então, a vírgula vai ter que ficar entre o 2 e o 3. Então, 23,1 em notação científica, né? Fica essa parte aqui, ó. E o restante eu copio. Então, vai ficar 2,31. Andei com a vírgula para cá. Então, de acordo com essa primeira seta que eu fiz, o sinal é positivo. Então, fica 2,31 vezes 10 elevado a 1. Copio o restante, vezes 10 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 2,31 vezes, resolvendo a potência de 10 com a potência de 10, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10. Usa o sinal de mais entre os expoentes. 1 mais 3, 4. Então, a multiplicação desse número com esse tem resultado 2,31 vezes 10 elevado à quarta potência. Esse é o resultado em notação científica. Vamos para o número 8 agora. Esse número aqui, ó, 0, tem uma quantidade de zero aqui, tem o 6. Bom, eu vou ter que andar com a vírgula, né, ó, no sentido dessa segunda seta aqui, e tem que chegar até aqui depois do 6. Porque se eu pôr antes do 6, fica 0,6, não é maior que 1. Então, tem que ser depois do 6.
Aí eu vou andar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado, como andei no sentido dessa segunda seta aqui, o expoente negativo. 10 elevado a menos 3, né? Vai ser negativo. Vezes, olhando agora esse número aqui, ó, 0,0125, bom, a vírgula tem que ficar entre 1 e 2, que 1,25 é menor que 10 e é maior que 1. Então, vai ficar 1,25 vezes, eu andei duas casas, no sentido dessa segunda seta aqui. Então, expoente negativo. Então, vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, o 2 com sinal negativo, é menos 2. Resolvendo aqui, né, eu multiplico mantissa com mantissa, potência de 10 com potência de 10. Então, 6, eu resolvo com 1,25, 10 elevado a menos 13 vezes 10 elevado a menos 2. Então, fica ali, ó, 6 vezes 1,25, eu vou encontrar 7,5, vezes 10 elevado, multiplicação de potência mais a base, conserva a base, que é 10 no caso, uso o sinal de mais entre os expoentes. Então, copiei o expoente menos 13, uso o sinal de mais, copio o outro expoente, que é menos 2. Então, menos 2 aqui. Próximo passo é eliminar os parênteses. Então, fica igual a 7,5 vezes 10 elevado, copio o menos 13 aqui. Eliminando os parênteses, mais vezes menos, menos 2. Então, ficou 7,5 vezes 10 elevado a menos 13 menos 2. E que é igual a 7,5 vezes 10 elevado menos 13. Com menos 2, né, os sinais iguais, repete o sinal e soma, dá menos 15. Então, ali, o resultado dessa multiplicação em notação científica é 7,5 vezes 10 elevado a menos 15. Vou apagar aqui porque essa seta aqui ficou ali pegando ali em cima do resultado, né? Vamos para o próximo exercício agora. Agora é o número 9. O número 9 tá assim, a massa da Terra é aproximadamente esse número aqui, ó, gigantesco, grandão, né? De quilogramas. Escreva este número em notação científica. Olha, a notação científica é muito útil para a gente, principalmente por causa disso. Olha que número enorme. Aí, trabalhar com ele em notação científica seria mais fácil, né? Para ficar em notação científica, então vamos ver. A vírgula tem que ficar entre o 5 e o 9, que aí fica 5,973. É maior que 1 e é menor que 10, né? Igual a 1 não vai ter como ficar, porque aqui é 5, então não tem jeito. Bom, para a vírgula ficar aqui, repara que eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 casas. Eu ando 24 casas no sentido dessa seta, ou seja, o expoente vai ser positivo. Então, vai ficar, ó, 5,9736 vezes 10 elevado a 24 com sinal positivo, quilogramas. Porque a massa da Terra foi dada aqui em quilogramas, né? Bom, já acabei esse número 9. Número 10 está assim, a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros e a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões, tá? 230 milhões de quilômetros. Todas as estão em quilômetros, beleza. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. Escreva sua resposta em notação científica. Ó, vamos supor que esse aqui é o nosso Sol. Eu vou fazer um desenhozinho mais ou menos para dar para entender. Bom, aí a gente tem a distância. Aqui vamos supor que é a nossa Terra. Eu vou colocar um T aqui para indicar que é Terra, tá? Só para a gente saber. Ó, aí vamos supor que aqui está a Terra, né? Só mais ou menos aqui para entender. E o Marte, vamos supor que está aqui, vou chamar aqui de M, né? Ó,
Isso aqui é só um rascunho, mais ou menos, tá, gente? Olha só, o Marte é 230 milhões de distância do Sol, ele está mais distante, né? Ó. Então, tem a distância do Sol até a nossa Terra e tem a distância do Sol... Eita, deixa eu desmanchar ali que foi mal. Do Sol até Marte. Deixa eu tentar ali arrumar ali. Ó, a gente tem a distância, né, do Sol à Terra e tem a distância vindo aqui do Sol até Marte. Eu tenho essas duas distâncias que ele me deu, daqui até Marte e do Sol até a Terra. Para mim achar essa distância ali, gente, que é a distância entre a Terra e Marte, olha só essa distância aqui, né? Saiu meio coisa porque escrevendo de mouse é puxado. Deixa eu consertar, vou tentar arrumar. Então, a distância que a gente está procurando é, tentar arrumar aqui, da Terra até Marte. Como que eu acho essa distância? Olha, gente, se eu pegar a distância do Sol até Marte e tiro essa partezinha aqui, ó, a distância, né, ó. Então, eu pego a distância do Sol a Marte e tiro a distância do Sol à Terra. Eu vou encontrar... Vou colocar de outra... Nossa, só quando eu vou apagar o trem fica pior, né? Ó. Se eu pegar a distância do Sol até Marte menos a distância do Sol até Terra, eu fico com esse pedaço que eu coloquei aqui, que é Terra-Marte. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Ó. Então, eu peguei a distância do Sol até Marte, que é isso aqui tudo, e ele é 230 milhões, menos a distância aqui do Sol até a Terra, que é 150 milhões de quilômetros. Com isso, eu fico com essa parte que eu quero, que é a distância Terra-Marte. Então, quando eu faço 230 milhões menos 150 milhões, né? Isso é um valor que a gente está achando aproximado aqui. Eu encontro 80 milhões. 80 milhões em notação científica, eu vou ter que... A vírgula tem que ficar aqui entre esse 8 e esse 0. Então, vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como andei 7 casas e para lá, ó, o sinal positivo. Então, 8 vezes 10 elevado a 7 positivo. A distância foi dada em quilômetros, então coloquei a resposta aqui em quilômetros, tá? Agora, número 11. O tamanho aproximado do átomo de ouro é 0,0000000000166 metros. Escreva este número em notação científica. Ó, para a parte da mantiça ficar menor que 10, a minha vírgula vai ter que ficar aqui entre 1 e 6, que aí fica 1,66, né? Bom, para a vírgula ficar aqui, eu vou deslocar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andando para cá, ou seja, expoente vai ser negativo, né? Então, ficou ali, ó, 1,66, que a vírgula ficou aqui entre 1 e esse 6, 1,66 vezes 10 elevado ao expoente menos 10, porque eu andei 10 casas no sentido dessa seta. Então, elevado a menos 10. Resposta em metros, né? Porque é o tamanho dele dado em metros. Exercício número 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros. E que é a mesma coisa, 40 micrômetros equivale a 0,00004 metros. E uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Responda. Olha só, a célula humana em notação científica,
Pega esse número aqui, ó. 0,00004. 4 centésimos de milésima se a gente for olhar isso aqui. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula tem que ficar aqui depois do 4. 5 casas nesse sentido. Então, expoente negativo. Então, a célula humana é a mesma coisa que em notação científica, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, a célula vegetal, gente, eu vou pegar esse número, né? 1 décimos de milésimo, transformar em notação científica. Aqui pode ser, a vírgula tem que ficar depois do 1, porque se ficar 0,1, não pode, porque tem que ser igual a 1 ou maior que ele, sempre menor que 10. Então, a vírgula fica aqui depois do 1. Para ficar depois do 1, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4. 4 casas, nesse sentido dessa seta. Então, a resposta vai ser com expoente negativo. Então, vai ficar 1 vezes a célula vegetal, a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 4. Andei 4 casas no sentido dessa seta, então é menos 4. Qual das células é maior? Olha só, a gente pode comparar aqui, né, olhando esses números aqui em notação científica, ou pode comparar olhando aqui em cima, tá? Olhando aqui em cima é até mais fácil, porque se eu tenho número decimal, para mim comparar número decimal é bem facinho. Olha a parte inteira, tá igual. Então, olha a parte decimal. Primeira casa depois da vírgula, tá igual. Segunda casa depois da vírgula, tá igual. Terceira casa depois da vírgula, tá igual. Quarta casa depois da vírgula, que é 0, que é 1. Como 1 é maior que 0, então esse número é maior, né? Ou seja, a célula vegetal é maior. Então, a resposta, qual das duas células é maior? Célula vegetal, tá? Agora tá assim, qual expoente de base 10 é o maior? Vamos olhar as bases 10. Aqui é menos 5, aqui é menos 4. Comparar esse expoente, menos 5 com o menos 4. Quando eu tenho números inteiros negativos, né? Aquele que está mais do lado da minha mão direita, se a gente pensar na reta numérica, ele é o maior. Ou então, se a gente pensar quem está mais próximo do zero é o maior. No caso, é o menos 4, tá? Então, qual expoente de base 10 é o maior? Menos 4. Escreva uma conclusão que você tenha observado considerando as respostas das letras A e B acima. Olha só, a conclusão que a gente pode tirar é o seguinte. Para comparar números em notação científica, igual o caso, né? 4 vezes 10 elevado a menos 5 e 1 vezes 10 elevado a menos 4, observamos o expoente das potências de 10. Então, a gente observa o expoente da potência de 10. No nosso caso aqui, foi o menos 5 e o menos 4. Aquele de maior expoente será o maior número. Pode ver que o maior expoente é menos 4. Então, esse número aqui foi o maior, porque a célula vegetal ela é a maior, né? Então, terminou aqui a atividade. Esse foi o último exercício.